Eu tenho um grande prazer de receber hoje, nesse episódio do podcast Os Prefeituráveis, ela, que agitou a política tijuquense de uma forma como nunca antes, deixou uma marca, para alguns uma marca positiva, para outros nem tanto, mas é muito bom para mim receber Fernanda Mello hoje aqui. E eu preciso explicar por que Fernanda Mello está aqui. Os Prefeituráveis, alguns que se intitulam pré-candidatos, outros que são nomes naturais e outros que a redação entende que deveriam fazer parte para engrandecer o debate. Talvez você não se intitule pré-candidata, mas há um clamor da população que sente falta de pessoas como você. Por isso é um prazer ter você aqui, Fernanda. Muito obrigado, ao Jornal Razão, a toda a sua equipe, a pessoa, do Caian, que eu tenho uma admiração também muito grande, pelo profissionalismo que tem, pelo conhecimento e carinho que sempre teve pela nossa cidade, e para comigo e para com as minhas ideias, também. Então, eu estava com saudade de escutar já o teu sotaque. Me sinto muito honrada também em poder contribuir de qualquer forma aqui com esse programa e com esse debate de ideias, de melhorias para nossa cidade, de projetos, de planejamento, de crescimento como um todo, Fernanda, muita gente te conhece, muita gente. Mas esse formato aqui, que eu costumo dizer que é um formato novo do podcast, ele alcança uma geração mais jovem. Perfeito. É esse o objetivo. Então, para essa geração mais jovem, para quem não te conhece, um resuminho, quem é a Fernanda Mello? A Fernanda é mãe, é neta, é advogada, fui vereadora, sou uma pessoa de propósitos muito claros, muito firme, muito sincera, acho que até demais. O que eu tenho que dizer, eu realmente falo. Sou defensora das minhas ideias, dos meus conceitos de justiça, do que deve ser. Eu não me intimido, pela coação. Eu vou para cima mesmo. E eu acho que eu acho que é um resumo, acho que é isso, muito determinada, muito disciplinada, de muita palavra. Depois que eu digo que eu vou mesmo, e não me interessa o resultado, porque aí eu acho que a gente tem que ter foco, e fé. A gente tem que acreditar e seguir adiante. Certo. Fernanda, você acabou de dizer que é a Fernanda advogada, E não é redundante o que eu vou dizer, mas é advogada e é mulher. Eu sei que advogada é mulher, mas é preciso afirmar isso, porque é uma profissão muito masculina, o judiciário é muito masculino, ainda assim como a política, e você está militando. É um dos grandes nomes da advocacia em toda a nossa região. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu fiz essa pergunta para o Vailate, que esteve aqui também. Certo. Contasse um pouquinho da tua história na advocacia, como que foi a tua formação, onde é que você estudou, os desafios que você enfrentou para chegar onde está e que dicas você dá para quem está com vontade de começar ou está já cursando o direito. Todos os jovens que me perguntam, quando estão naquela fase do que vão fazer, eu sou muito otimista e sou uma apaixonada realmente pela faculdade de Direito. Acho que todos deveriam fazer uma faculdade de Direito e acrescento mais um conselho sempre: todos deveriam participar da vida política da sua cidade. Eu acho que é uma experiência muito rica, é uma experiência que agrega muito na vida do ser humano. Porque é muito fácil a gente apontar por que o vereador não fez, por que o prefeito não foi, por que esse projeto não saiu. Enquanto a gente não tem realmente a visão, como diz no direito, de dentro do balcão, de dentro do balcão do cartório, Então eu acho que isso aí é muito enriquecedor na vida de qualquer ser humano. E eu sempre dou esse conselho, que faça direito. E foi realmente o que eu acabei fazendo. Eu fiz parte da primeira turma de Direito da Univale, do campus aqui de Tijucas. Olha só. Ingressamos na faculdade ali entramos na época, eram quase 40 na primeira turma de Direito e nos formamos em 11 pessoas. De 40, de 40 virou 11. Entramos em 98,
coordenação do professor Celso, né, Leal da Veiga, quem eu já deixo aqui um abraço com carinho. Grande nome. É um grande nome, incentivador também do direito, dessa faculdade aqui de Tijucas, né? E realmente temos muita gratidão pelo trabalho que o professor, né, Celso desenvolveu aqui na Univale em Tijucas. Então, eu sou dessa primeira turma. Dali, fiz escola do Ministério Público, fiz escola da magistratura, acabei sendo servidora pública do Judiciário por quase 10 anos. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar aqui no fórum, né, como estágio. Meu primeiro chefe, sempre falo, foi o Gaudêncio. O Gaudêncio é um escrivão da nossa comarca, né, que é também uma criatura espetacular, de uma competência ímpar e com quem eu realmente aprendi muito. E o juiz da época era o hoje desembargador, né, o Wilson Fontana, que também é uma lenda, né, tocava esse fórum aqui, que era uma vara única, como dizem, com o pé nas costas, né? E essa semana ainda estive conversando com o Dr. Catani, né, nosso colega, Caian, e o Dr. Catani disse que o Dr. Wilson era incrível, porque ele fazia sentença numa lauda e ninguém recorria, e todo mundo entendia. Às vezes tinha-se uma dificuldade de entender o que ele escrevia, porque ele fazia de punho, de punho, né? E realmente seres humanos assim espetaculares que passaram pela minha vida profissional e com quem eu aprendi muito. Aí eu fiquei no judiciário do Fórum de Tijucas, aqui do Dr. Wilson, como chefe de juiz. Eu passei a trabalhar no Fórum de São José, uma outra juíza também, a doutora Andréia. E ali realmente foi assim um grande salto de conhecimento, de tudo. A gente acabou assumindo uma vara ali em São José, que era uma das piores do estado de Santa Catarina, a primeira vara civil. E a gente recolocou essa unidade jurisdicional aí numa das primeiras do estado, de ponta, em julgamento, em tudo. A doutora Andréia veio também lá do Oeste, uma juíza jovem também, com uma força total, hoje já está na fila para ser desembargadora também. E eu da mesma forma, estudando, né, fazendo escola da magistratura, escola do Ministério Público, eu acabei fazendo as duas, e estudando realmente para concurso público. Só que eu nunca gostei do direito penal, e os nossos concursos para juízes sempre tinha sentença penal, e ali para mim era assim um terror, eu não conseguia superar isso, sabe? E aí acabei desistindo de fazer o concurso da magistratura, e fiquei mais um bom tempo no judiciário. E depois todo mundo me dizia que eu tinha um perfil muito comercial, que eu ouvia muitas pessoas, que eu tinha esse tato de lida com os seres humanos, que eu me importava com aquela sentença que eu estava ali projetando, que eu queria ver a coisa acontecer, que não era só menos um número, menos um papel, né? Porque hoje a gente vê muito isso no judiciário. A gente que advoga, às vezes a gente sente que eles querem se livrar do processo, eles não querem resolver o problema social. Aquele que está lá com a caneta na mão, entende? Ou aquele escrivão que está te atendendo. Isso aí é uma situação que a gente que não é assim sente muito. Porque a gente sabe que se a gente não resolver bem resolvido aquele papel, aquele número, aquele processo, ele vai retornar. Entende? Ele vai influenciar na sociedade de uma maneira negativa, né? Ele vai gerar uma impunidade social, que hoje é o que muitas vezes a gente tem. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas não acreditarem mais na justiça. Certo. Porque eu sou de uma geração, e eu tive muito bons profissionais comigo, que eu acredito na justiça. Mas às vezes, Caian, às vezes a gente é colocado à prova. Realmente a gente vê cada situação que a gente diz, meu Deus, onde é que a gente está, né? Então assim foi, eu fiquei em São José por um bom tempo e depois acabei indo para a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, fui assessora lá por 3 ou 4 anos e encerrei a minha carreira lá na vice-presidência do Tribunal. Tive também chefes maravilhosos, tive a oportunidade de trabalhar com o Wilson Augusto Nascimento, que já é falecido, e com tantos outros presidentes ali que realmente enriqueceram muito o meu currículo. E a partir daí, eu acabei, já tinha filhos, já estava na cidade, eu acabei voltando para Tijucas, que na época passei a morar em Florianópolis, e abrindo meu escritório de advocacias. Isso eu estou falando há 15 anos atrás. E aí eu acabei vindo para Tijucas, acabei montando esse escritório, começou pequenininho, e já tinha uma clientela que eu já saí meio que certa na área de direito imobiliário, administrativa, administração de bens, de uma família alemã de Itapema. E com eles eu permaneci por 12 anos e continuei na advocacia. Nesse tempo em Tijucas eu recebi vários convites para entrar na política.
em razão, é claro, do meu pai, que sempre esteve envolvido, sempre esteve no meio da política, sempre foi do MDB, foi secretário, enfim. E eu dizia, vocês estão loucos, eu não vou, vocês não estou louca ainda, eu dizia para eles. Nunca me esqueço, o primeiro convite veio do Leonel Pavan, veio aqui em Tijucas, ali por idos de 2000 e alguma coisa, ali 2005, 2006, veio numa barraca do rodeio do meu pai. Sim. E mais atormentou a nossa vida. E vamos, Davi, na época ainda tínhamos o Elcio Junques, também era outro incentivador. E vai, ele dizia, e vai, o Elcio dizia, né? O Elcio, todo mundo tinha que ir para a política, tanto é que inseriu inclusive a Lealda, né? Isso. E ele só nos bastidores. Tu, Elcio, por que tu não vai? Eu vou, mas nunca dizia quando e nem o dia. E nunca foi, né? Mas ele era um grande incentivador, assim, da gente, que a gente tinha que participar. O Elcio, maravilhoso, deixou muita saudade na gente. Sim. E aí eu sei dizer que o Elcio, nessa época, também era um desses incentivadores. Mas eu acabei relegando essa participação política para bem mais tarde, que foi em 2018, né? Que foi aquela eleição que Tijucas passou por aquela situação do iceberg, e que aí vários vereadores que eram eleitos e que estariam praticamente eleitos na próxima eleição também pelo trabalho, acabaram não concorrendo, enfim. E aí eles começaram a trazer novas lideranças, começaram a buscar. E nesse meio tempo, o candidato a prefeito na época, que era o Elmes, né? Procurou meu pai e tudo, e eu acabei aceitando o desafio, né, de ser candidata a vereadora lá em 2018. E fui eleita. Entre as mulheres eu fui a mais votada, acho que foi a 5ª ou a 6ª da legislatura, e começamos esse trabalho, né, tentando realmente, assim, aliar o profissional, aquilo que eu tinha aprendido no judiciário, a lisura, a moralidade, a coisa certa, o que deveria ser, trazer essa visão para dentro da Câmara de Vereadores de Tijucas. E que realmente trouxe uma repercussão, como tu já falasse aqui no início, negativa para uns, positiva para outros, mas que eu também não estava ali nem para agradar e nem para desagradar. Eu estava ali realmente para aplicar o conhecimento que eu tinha do direito em prol da minha cidade. Certo. E você falando de toda essa tua trajetória no judiciário, eu desconhecia, estou tomando conhecimento agora. Que currículo, né? Isso é muito bom, engrandece, né? E agora faz sentido a forma com que você atuava. A construção dos teus requerimentos muito bem fundamentados. Você fazia quesitos ali perguntando de uma forma que eu disse, mas onde é que ela quer chegar? Então faz sentido agora, porque você teve experiência, você fez a escola do Ministério Público, Sim. Você teve do lado de juízes, né? Então veja que formação interessante. E isso contribui, obviamente, para a profissional que você é hoje. Sem dúvida. Para que o processo que você patrocina chegue lá de uma forma coesa, né? Que não precise ficar emendando aquela situação toda. Mas você já adiantou um pouquinho, já chegou no lado da política, e eu tenho aqui para te perguntar, Fernanda, da última eleição para hoje, o que é que mudou na tua vida, em todos os sentidos, né? Nós vamos falar um pouquinho mesmo da eleição em si em outra pergunta, mas na tua vida o que é que mudou da última eleição até hoje? Todo dia a gente acorda diferente, né? Aquela história que o sol nunca nasce igual, as ondas do mar nunca quebram da mesma forma, e Deus é tão justo, perfeito, que também fez o ser humano dessa mesma forma, né? Nós nunca somos os mesmos, né, todos os dias. E sem dúvida nenhuma, a mudança foi grande, né, no sentido de experiência, no sentido de conhecimento, no sentido de aprender a lidar com adversidades, que já era uma situação que a gente vivencia por tudo aquilo que tu já comentasse, ser mulher, estar no direito, estar, né, na profissão, né, como advogada, mas realmente foi uma experiência muito grande, muito feliz, tá? Mesmo com alguns episódios tristes e desabonadores, digamos assim, de algumas condutas que eu verifiquei ali, eu tenho um balanço muito positivo dessa participação. Eu não tenho, assim, frustração nenhuma por tudo que eu passei, e eu faria tudo novamente, faria tudo novamente. Não se arrepende? De jeito nenhum.
de jeito nenhum. Tem orgulho de poder contar? Tenho orgulho de olhar para trás, de ler as minhas denúncias e ver que hoje, se muitas delas tivessem tido o encaminhamento jurídico devido, a população de Tijucas não estaria sofrendo as consequências que sofre. Certo, vamos abordar isso um pouquinho daqui a pouco. Então eu vejo que houve, na verdade, uma mudança de visão de sociedade, de como se comporta a questão pública, que para mim era uma novidade, né? Mas que também o campo, a Fernanda, a pessoa, a crença no que deve ser feito de maneira correta não mudou. Hoje o que eu vejo é que mudou o foco, né? Hoje talvez eu não seja uma pessoa pública no sentido de ser uma vereadora, no sentido de ser um agente público, mas como advogada eu continuo atuando na defesa das pessoas, fazendo assistência judiciária gratuita para muitas mulheres, muitas pessoas, ajudando nos alimentos, ajudando nos divórcios, ajudando nas guardas e nos riscos de crianças, enfim, em processos, né, relacionados a essa situação. Então, o senso de justiça, a vontade de mudança, o auxílio às pessoas, a caridade continua a mesma. Opa, calma aí! O seu podcast já vai voltar. Mas antes, confira essas ofertas comigo. Bandeja Ninho 540 gramas, R$10,99. Ah, são 2 unidades. Nesfit 850 gramas, são 3 unidades por R$10. Mas a novidade por aqui são os produtos de limpeza. Amaciante 2 litros, são 2 unidades por R$15,99. E tudo isso você encontra aqui no Gula do Brasil. Os melhores preços, os melhores produtos aqui em Tijucas. Fernanda, vamos voltar a 2019, que eu acho que foi quando a ficha começou a cair de fato, a sua candidatura, pré-candidatura a prefeita, ganhando corpo. Eu vejo alguma similaridade com o momento atual. Alguma. Não estou falando da situação. Lá nós tínhamos o professor Eloy, de 4 anos, vindo num mar de brigadeiro, aquela situação toda. Isso não se repete hoje. Nós vamos falar daqui a pouquinho como é que está a situação da situação. Eu me refiro à oposição. Fragmentada, diluída, dispersa. Voltando lá atrás, o que deu errado? É tão difícil, né, a gente achar culpado, apontar erros, enfim, e principalmente quando a gente está dentro dessa estrutura, né? Porque a visão que a gente tem, ela é muito restrita quando tu estás dentro de um problema, né? Deixa eu te perguntar aí dentro aí. É verdade que o candidato, às vezes ele perde um pouco de noção da realidade? Ah, com certeza, né? Claro. Ele não vê que a coisa não está muito bem, ele acredita que vai dar certo? É real isso? Não, na verdade, no nosso caso, nós tínhamos pesquisa e, evidentemente, nós sabíamos de números. Ninguém, né? Nós tínhamos números em mãos, né? Mas é aquela história, né? A gente tem um diagnóstico de câncer e o médico diz assim para ti, vai para casa que tu vai morrer em 3 meses, tá? Ou 1 mês. Tu vai para casa, mas tu vai viver e às vezes tu não morre em 3 meses, tu morre em 3 anos. Quantos diagnósticos a gente tem assim? E alguns que não morrem? Exatamente. Então, assim, as pesquisas, por mais que elas tragam um padrão de racionalidade, a pessoa ela tem que continuar o objetivo até o fim, para ganhar ou para perder, ela tem que seguir fazer o seu caminho, né? Seguir o seu caminho, não tem? E onde que começou a dar errado, Fernanda? Não por você. A estrutura, o partido, as lideranças, o que tu sentisse ali que talvez ajudou a piorar o resultado? Eu acredito que o que a gente viveu no MDB é o que todo partido vive. É que talvez o Eloy possa estar vivendo agora. Entende? É um desgaste natural, entende? Eu acho que as coisas não se criam, elas se copiam, elas acontecem mais ou menos de uma mesma forma, entende? O desgaste é o mesmo, é aquela história, pode ter vários casamentos, mas o motivo do desgaste ou o motivo é o mesmo, e assim a política, né? E assim são as pessoas e as lideranças. E geralmente o que é o problema disso tudo que eu vejo, né, naquela época? Eu acho que a ausência de liderança
foi assim um ponto crucial para tudo isso. Eu, muito jovem, nunca tinha ido para o mundo político, entende? E nós nunca tivemos um líder, entende? Alguém que dissesse assim, vai por aqui, não vai por lá, age assim, ou age assado. Não. Até hoje, nós temos uma pessoa que conhece mais do que a gente, mas ele quer competir com todo mundo. Nós não temos um líder. Nós não temos hoje no MDB alguém que se coloca na postura de líder. Não, Cauã, vem cá, faz assim, faz assado, eu vou te dirigir, eu vou te direcionar, nós vamos junto. Nós não temos. E quem poderia ter essa postura de líder, que tem experiência para isso, não faz isso, não gosta disso, não acredita nisso. Entende? Então, isso é muito complicado para qualquer estrutura política, quando não se tem liderança, quando não se tem paradigma, quando não se tem aonde seguir, quando não se tem bons exemplos. Isso é assim, isso é primário da educação. Isso é, tu tens um filho, se tu não educar o teu filho, se tu não for o líder dele, se tu não direcionar, a possibilidade dele cair, dele se machucar, dele se arrebentar, dele, enfim, é muito grande. Diferentemente se você fizer uma boa condução. Né? Então eu acredito que ao MDB, naquela época, antes da minha época, inclusive, na outra eleição, já faltou isso. Entende? Faltou liderança. Faltou alguém com espírito de liderança, de líder, para mostrar caminhos, para discutir, enfim, discutir trajetos, discutir trajetórias, discutir o que se faz, e com uma isenção para isso, né? Com uma isenção nesse sentido, entende? E isso eu acho que pode estar acontecendo com o Eloy hoje, e se não aconteceu, se não acontece agora, vai acontecer daqui a pouco, porque quando realmente não se tem liderança, qualquer projeto político se torna muito difícil. É o que, inclusive, aconteceu no MDB em termos do Estado. O Luiz Henrique era o grande líder, Luiz Henrique morreu, e agora? Né? Os que sobraram não conseguiram construir essa mesma liderança, entende? E aí fica aquela, um fala aqui, outro fala acolá, outro... Então, é complicado. Tem que se construir essa liderança. E como? Não sei. Você acha, então, que faltou liderança, faltou direção, faltou planejamento? Com certeza. Né? Com certeza. E talvez a gente esteja vivendo um pouco isso novamente. Pelo Exatamente. Que se ouve, Fernanda, nos bastidores. E aí eu quero te perguntar o seguinte, você pendurou a chuteira ou continua frequentando as reuniões do partido? Não, eu continuo, eu sou uma política nata, eu me dei conta disso, né? Não tem mais então, volta. Quer dizer, não tem mais volta. Eu vou estar sempre no meio das discussões políticas da minha cidade, dando opinião, certa ou errada, enfim, ou estudando, ou contribuindo de uma forma ou de outra. E isso é o que acontece também hoje dentro do partido, né? As reuniões têm acontecido? Eu assumi agora, faz uma semana, aí a questão do MDB Mulher. Certo. Que estava meio aí em aberto, a gente estava buscando algumas pessoas para tentar compor, enfim. E vamos ter, se Deus quiser, aí uma chapa feminina forte para as próximas eleições. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Com condições de chegar lá? Condições todo mundo tem, né? Então a gente vai tentar ajudar nessa construção, né? E nesse projeto de liderança aí, sem dúvida nenhuma, eu estou junto, digamos assim, né? Não vou responder, né? Não pretendo ser candidata nas próximas eleições, não está nos meus planos isso. Mas isso não quer dizer que eu não esteja ajudando, envolvida, de uma forma ou de outra, né? Estará, então, ajudando? Sim, com certeza. E estará? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vamos voltar um pouquinho na tua atuação parlamentar, que foi o que te deu esse destaque. Mas eu analiso da seguinte forma, Fernanda. É uma coisa injusta, porque você faz oposição, mas chega um momento que tu acaba ganhando rejeição por fazer isso. Exatamente. Concorda? Concordo. Aí você vai medir na pesquisa, mas fulano tem uma rejeição alta. Por quê? Porque mostra os erros, os problemas, as falcatruas. Então eu quero voltar lá na tua atuação parlamentar. Que você pudesse lembrar um pouco daquilo que você falava, trazia, denunciava,
que continua até hoje, eventualmente. Muito pior até, né? Ou tenha ganhado, né? Dimensões maiores. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Tu falasse muito bem, né? É bem isso mesmo. As pessoas, todo mundo quer que o dinheiro público seja bem aproveitado, que a máquina seja enxuta, eficiente, etc. Todo mundo quer. Mas quando essa decisão interfere na tua vida pessoal, aí ninguém quer. Eu quero que a prefeitura funcione com uma máquina enxuta para que sobre dinheiro para as obras, etc. Mas a partir do momento que o prefeito demite a tua filha, não admite a tua mulher, retira um salário, aí eu já não quero tanta moralidade assim, eu já não quero tanto enxuto assim. Não, deixa lá. E isso é Tijucas. É o ser humano, entende? Então, realmente, nós precisamos, em Tijucas, de um choque de gestão. Enquanto nós não tivermos alguém que tenha essa capacidade de resolver os problemas estruturais da nossa administração pública, nós vamos continuar com os nossos problemas. Entende? Enquanto o prefeito, o gestor, estiver preocupado em resolver o problema particular dos seus correligionários, os problemas públicos vão ficar. Certo. Então, é isso, né? Eu acredito nisso e essa é a fórmula, não existe outra fórmula, né? Mas, infelizmente, nós temos hoje essa situação, um déficit de educação impressionante, né? Uma questão de alienação política das pessoas também grande, isso é em termos de Brasil, não é só aqui. E acaba-se, na verdade, a população acaba consumindo o próprio veneno que ela cria, né? Então, ela reclama que ela não tem hospital, mas acontece que na hora de fazer a briga pelo hospital, aí ela prefere abdicar desse trabalho sujo, em tese, né? E eu realmente, Cauã, eu não tenho nenhum problema quanto a esse chavão e quanto a essa minha rejeição. Porque eu realmente fui até lá para isso. Eu me elegi com essa bandeira de fiscalizar, de fazer. Então, eu entreguei para o meu eleitor o que eu prometi. Eu não menti para o meu eleitor. Eu não disse que eu ia lá dar tapinha nas costas, dizer a todo mundo que está tudo certo, que está tudo bem. O meu eleitor não votou para isso. Então, eu me sinto de alma lavada, de coração tranquilo. Eu deito no meu travesseiro e durmo tranquilamente, porque eu cumpri o que eu prometi. E eu fiz um projeto de governo, quando fui candidata a prefeita, para entregar para a população. E isso me custou um preço, porque talvez aquele cara que me apoiaria, que me traria tantos votos, queria que eu dissesse, não, a tua filha vai ser secretária, que não tinha capacidade suficiente para isso. Não, o teu filho vai ser empregado. O quê? Deus o livre, a tua família aqui vai ser todo mundo empregado. E eu não fiz uma campanha desse jeito. E nem nunca vou fazer, porque não é do meu perfil. Porque eu cumpro o que eu falo. Não importa as consequências. Eu vou fazer o que eu falei. Vamos falar da atual legislatura. Teu perfil a gente conhece. Temos lá alguns nomes, né? Hoje, pelo que parece, 4 nomes de oposição. Mas eu quero saber de você com muita sinceridade e sem rodeios. Temos oposição hoje? Eu vou ser bem sincera, eu não tenho acompanhado a fundo os debates da Câmara de Vereadores, etc. Porque eu acabei presenciando algumas situações tão assim despropositadas, sem interesse público algum, e umas discussões assim tão rasas e absurdas, que eu acabei assim me afastando desse debate. Mas o que eu escuto e o que vem até mim, que as pessoas comunicam, que as pessoas dizem, meu Deus, é que não há oposição. Que não há oposição. Que realmente é uma extensão do governo e que ali tudo se resolve e assim caminha a humanidade. Hoje, realmente, eu acredito que Tijucas não tem uma oposição expressiva, não há denúncias, digamos assim, protocoladas em termos de Ministério Público, como eu tinha, né, enfim, para que realmente mexesse o caldeirão e que alguém fosse lá verificar, enfim, não se tem notícia dessa atuação. Se tem notícia, sim, daquela atuação do passado, né, ainda
verberando ainda, né? Tipo assim, ainda tem muita investigação das denúncias que eu fiz. Não terminou ainda, né? Tem muita coisa ainda sendo conduzida. Mas... Opa, calma aí! O seu podcast já vai voltar. Mas antes, confira essas ofertas comigo. Bandeja Ninho 540 gramas, R$10,99. Ah, são 2 unidades. Nesfit 850 gramas, são 3 unidades por R$10. Mas a novidade por aqui são os produtos de limpeza. Amaciante 2 litros são 2 unidades por R$15,99. E tudo isso você encontra aqui no Gula do Brasil. Os melhores preços, os melhores produtos aqui em Tijucas. Em termos de denúncias novas, do que a gente vê aí, de tantas coisas absurdas que a gente vem acompanhando, eu não tenho conhecimento assim, dessas denúncias e dessa oposição. E falando nisso, a gestão do prefeito Eloy. Ora, é uma continuidade. Então, se durante 4 anos em que ele foi prefeito, você tinha um posicionamento, eu acho que não mudou muita coisa. Mas a tua visão hoje de fora, profissional, cidadã, que está aí acompanhando, e não como vereadora eleita, o que tu estás escutando, o que estás ouvindo sobre a atuação do prefeito nesses últimos 4 anos? Vamos para 4. Uma atuação medíocre, né? Horrível, né? Isso não precisa nem... Nós não crescemos e nós não evoluímos em nenhum ponto da sociedade. Em nenhum, Caio. Nenhum. O único ponto de evolução que, digamos assim, que leva-se ao mérito é o asfalto de uma parte da cidade. E mesmo assim, muito mal feito, né, por sinal, e que cheio de problemas estruturais, enfim. E a um preço também duvidoso, como aquela ponte, enfim. Então, não se vê melhora. Eu vejo hoje a administração de Tijucas, aonde ela coloca a mão, só piora. E ela não ajuda em nada a estrutura privada das associações, né, de CDL, enfim. Tudo que eu vi, o ente público, a estrutura da cidade crescendo, porque os empresários estão aí. Nós estamos numa cidade super valorizada. E que o crescimento ele vai acontecer, querendo o prefeito de Tijucas, sim ou não. Com estrutura ou sem estrutura, isso vai acontecer. Inevitavelmente. Nós estamos no melhor lugar do Brasil. Nós estamos na menina dos olhos de ouro de todo o Brasil. Quem está no Nordeste, o rico que está em Goiás, o rico que está em São Paulo, o sonho dele é vir para Balneário Camboriú e para Florianópolis. E Tijucas está aqui, muito próximo a esses 2 polos. Então, inevitavelmente, nós vamos crescer em infraestrutura, em mão de obra, em indústria, porque nós temos que dar suporte para esses 2 polos do nosso estado, que é muito próximo da gente. Inevitavelmente. Então, o que eu vejo é que aqui o município ele teria que auxiliar nesse crescimento. Um exemplo. Nós tivemos no domingo uma passeata da festa de São Cristóvão do Caminhoneiro. Não tinha um agente público direcionando nada. Sério isso? Sério. Eu cheguei naquele sinal ali da BR-101, o santo estava em cima do corpo de bombeiros do caminhão, não tinha ninguém para fechar o sinal para essa procissão continuar. O santo foi para um lado, o caminhoneiro ficou no outro. Ficou tudo fragmentado. Tudo fragmentado. E uma festa tão bonita. Que absurdo. Então, quer dizer, o município, qual é a contribuição do município? É o mínimo, é auxiliar, ajudar, não atrapalhar, já é um grande favor que o município faz. E ele, infelizmente, não tem tido essa postura. Aonde ele coloca o seu braço, ele atrapalha, porque ele vai sem infraestrutura, sem estudo, sem conhecimento. Olha o que fizeram na nossa malha viária aí agora faz um mês. Rótulas absurdas que ninguém consegue passar, que um caminhão maior não entra, não sai. O Edson Souza disse que é umas rodinhas, pintaram umas rodinhas. Eu não sei como é que eles conseguem deixar o que é ruim pior. E eles conseguem essa façanha.
Nós vamos entrar em alguns eixos estruturantes aqui de políticas públicas, Fernanda, para aproveitar essa introdução que você deu, e vou começar já com mobilidade. Tá difícil andar aqui dentro, Fernanda, tá cada vez pior, né? E eu acho, das duas uma, ou é ignorância, no sentido literal da palavra, de quem está pensando o trânsito, ou é mau caratismo. Não é possível isso. Mas é fácil de entender isso, né? Eu estou com um problema de saúde. Eu vou no médico, né? Mas se eu for no engenheiro, ele vai resolver meu problema? Não. Não, porque meu problema é de saúde. Eu tenho que procurar um profissional habilitado. E esse é o amadorismo da gestão pública de Tijucas. Entende? Eles contratam um engenheiro para cuidar da saúde e contratam um médico para cuidar da mobilidade. E assim vai, entende? A grosso modo. Então isso não vai funcionar nunca, porque a gente tem estudo, a gente tem gestão, a gente tem governança, a gente tem muita gente estudando e aprendendo como faz a gestão pública, mas que ela não é reconhecida dentro dessa gestão. Então é impossível fazer uma boa gestão quando não se tem o mínimo de conhecimento de como se faz a questão pública. E, infelizmente, é o que a gente vê na administração de Tijucas. São, assim, absurdos em cima de absurdos por gente completamente incompetente e despreparada. Vou falar o assunto da SC, a Rodovia da Morte, que liga Canelinha, que liga São João. Todo mundo reclama, sai notícia direto. Eu não vejo uma ação concreta do poder público para resolver. Não vejo. É claro, vamos ser sinceros. Professor Eloy e sua gestão ficaram sem a ponte com o governo do estado, porque apostaram suas fichas em Moisés, que não foi nem para o segundo turno. E hoje não tem acesso. É uma dificuldade, né? Não tem acesso ao governador. Me parece que falta um pouco de acesso, as verbas não estão vindo, e aí precisa lá enfrentar esse debate, como tem que enfrentar o debate do presídio, porque é um fantasma, eu disse aqui para o Edson Souza, é um fantasma que vira e mexe, aparece, desaparece e reaparece. E aí a gente não sabe, porque não é um debate que é trazido às claras. Não se sabe se é uma ampliação, se vai construir do lado, se vai ampliar, vai fazer novo, vai colocar aquele no chão. A população está cansada, Fernanda. Tá. Eu estou sentindo isso. A gente sai daqui, é abordado, vai fazer um lanche, as pessoas chegam perto, olha, vocês vão tocar em tal assunto. A população está cansada. Tá. Ou nós trazemos o povo para um debate sério, ou eu não sei o que vai acontecer, porque há um descrédito com a atividade política. Eu acompanhei agora um mês atrás aí a questão do plano diretor, né? E aí a gente acompanhou essas reuniões em outros municípios, que foi Porto Belo e Itapema. Chegamos no município aqui de Porto Belo, a discussão do plano diretor foi uma discussão extremamente técnica, de sala cheia, muitos setores representados ali, muitas ideias tramitaram ali para serem absorvidas pela gestão. E aqui em Tijucas, eles não comunicam isso, porque eles não querem debater isso. Eles não querem debater. Eles não querem nenhum tipo de debate. Eu soube hoje... Aquele que se levanta e Sim. dá uma ideia diferente, ele é apedrejado, como eu fui. Não tem espaço. Ele é louco, ele é desequilibrado, é louco, isso aí não existe. Não tem espaço, exatamente. Eu soube, Fernanda, que essa área aqui do sul do Rio, ali depois do shopping, parece que nessa proposta de plano diretor quer tornar tudo residencial. Uma área que tem, Fernando, uma vocação industrial, comercial. Não, e outra logística. Coisa, uma área que tem uma questão toda ali de saneamento ali. Gente, aquilo ali era um mangue, né? Quer dizer, se eu fizer uma indústria, se eu fizer um aterro devido, ele fica bom. Agora, se eu partir para uma questão de casas populares ou residencial, eu vou estar realmente colocando as pessoas para morrer afogada, a grosso modo. É óbvio isso, né? Até porque não se fala em mole, né? Até porque não se fala em assorar, né? Desassorar a boca da barra. Não se fala nesse assunto, né? Então essa água vai para onde?
Então, assim, muitos outros assuntos deveriam ser debatidos e revistos na nossa cidade, entende? E já passou o tempo de fazer essa revisão. Saneamento público, essa questão desse esgotamento das águas, enfim, nós sofremos muita influência de mar, de rio, de maré, e nós temos um solo complicadíssimo nesse aspecto. Um mangue, nós temos aqui uma área muito grande de mangue, né? E que isso não é contabilizado. Vou puxar aqui que tu tocou no saneamento. Há um problema. Muito grande, Tem alguma coisa acontecendo com a nossa estação de tratamento. Não é normal o cheiro que se sente aqui na região central. As pessoas estão reclamando disso. Foi matéria, inclusive, aqui do Jornal Razão. A Câmara tocou no assunto, mas tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que das duas, uma, ou não comporta, o sistema atual não comporta, e aí nós temos que entender por que não comporta, ou não se investiu mais. Eu acredito que não se investiu mais. Não há um projeto de investimento. Mas assim, eu vi um comentário aqui que tu fizesse agora relacionado à questão de projetos de dinheiro público, etc. E assim, nessa minha experiência como vereadora, eu fui muitas vezes a Brasília, né? Ao quem eu faço aqui uma referência especial, né? Ao deputado federal da época, né? O Peninha, extraordinário, né? O Maldaner, sempre muito bem recebidos, o deputado Choldini, pessoas assim que fizeram muito pela nossa região, nosso município, e nós sempre fomos muito bem recebidos. E o que realmente a gente ouve e tem conhecimento, e até por isso que a gente fez um plano de governo pautado em projetos de grande estrutura, inclusive com a terceira ponte, né, que seria aqui no Dinossauro, com projeto, etc., que na época ainda da minha candidatura, o deputado Peninha veio aqui e disse: eu garanto essa ponte, nós vamos trazer recurso, né? Então, assim, tem dinheiro, Caia, e não é pouco. Quem disser que em Brasília não tem dinheiro, está mentindo. O que se nota em termos de estrutura pública realmente é a ausência de projetos eficientes, bem fundamentados e estruturados para a liberação desse dinheiro. E isso é o que Tijucas vive. Tijucas, ela é muito conceituada em termos de recursos tributários, eu digo, né? Enviados a Brasília. Nós temos uma das maiores indústrias do Brasil, gente, da América Latina. Olha a quantidade de impostos que a Cerâmica Porto Belo remete ao governo federal mensalmente. Como que nós não nos organizamos para termos uma estrutura na área de planejamento com projetos arrojados para a nossa cidade? Para captar recursos. Para captar esses recursos. E eu duvido e eu desafio um projeto de uma envergadura séria e que mude a nossa realidade aqui, encaminhada a Brasília, não ser aprovado. É impossível isso não acontecer. Porque é uma demanda do sul do Brasil. Olha a questão do nosso anel viário. Eu não vejo ninguém, tá, fazer nada para a realização desse anel viário, que vai mudar muito a nossa realidade aqui. E ele não saiu. Por quê? Porque todo o sul do Brasil quer o desenvolvimento da nossa região. Nós estamos num lugar realmente muito positivo, num lugar onde realmente o progresso está passando. Então nós temos muitas chances de aproveitar esse progresso. Só que temos que nos estruturar dentro desse aspecto, que é o quê? O planejamento urbano, bom projeto para captação de recursos em Brasília e fazer essas obras acontecerem. Vou dar um exemplo aqui do governador Celso Ramos. Eles estão, eu falo porque eu estive na prefeitura essa semana, contrataram técnicos da Caixa Econômica para montar o termo de referência que vai ser usado na licitação para fazer o saneamento. Tá aí. Ora, se é a Caixa que vai aprovar o financiamento, já traz os técnicos para montar uma licitação que seja justa, que não vai ser questionada, para não contratar depois um sistema que não funcione. Ou então para ficar esse projeto rolando em Brasília 10, 15 anos, como já tivemos aqui do nosso município, projeto lá rolando, volta uma hora porque falta isso, volta outra hora porque falta aquilo, e isso nunca anda. Né? E então aí é incompetência realmente da gestão e do governo municipal.
porque não vi nada de projeto de realmente grande envergadura pública direcionada a Brasília dessa gestão. E eu acho que capacidade de investimento tem. Volto a dizer aqui, o vereador Edson Souza falou que a arrecadação ultrapassou os 300 milhões. Sim, sim. Né? Só que parece que não tem gasto com recurso próprio. Porque se dependeu muito de emendas, Sim. se acreditou no conto, né? Hoje elas não estão vindo. Como você bem falou, recurso de Brasília tem, mas não estão buscando. Sim, exatamente. E a gente para de investir. Sim. Ora, Nós tivemos exemplo disso, inclusive na nossa saúde, né? Nós tínhamos aí vários projetos do governo federal que vinham dinheiro, cegonha da maternidade, etc. Tudo disso foi abandonado pelo governo Eloy. Hoje nós não recebemos quase nada, entende? Foi tudo deixado, sistemas não alimentados, índices não providos, não feitos. Isso tudo se perdeu. Falasse na saúde, vamos aproveitar o assunto. É tão delicado, né? Porque você só vai quando precisa. Ninguém vai lá passear no posto de saúde. Exatamente. Tu vai porque tem alguém doente, enfermo, né? E tá difícil. É lógico que deu uma melhorada, Fernanda, a gente nota na questão do hospital. Deu uma melhorada na troca da gestão. Tá longe de ser perfeito, mas deu uma sinalização de melhora. Mas, no geral, ainda precisa melhorar muito. Muito. Qual é a tua visão? Não, a visão é aquela que eu já expus aqui. Nós tínhamos uma cidade que nós tínhamos uma maternidade, nós tínhamos um hospital, nós tínhamos um plano e um projeto de saúde muito eficiente para aquela população. A população, ela aumentou, mas os projetos relacionados à saúde foram à bancarrota. Então isso não pode funcionar. Entende? Tijucas viveu uma época, digamos assim, de glória na saúde em tese. Todo mundo vinha nascer no Hospital de Tijucas porque nós tínhamos uma maternidade. Todo mundo dizia que a maternidade era ótima, que era limpa, que era organizada, que tinha bons profissionais. E assim era o nosso hospital. O que aconteceu? A população cresceu e o investimento não acompanhou o crescimento da população. E hoje a gente está vendo aí Canelinha, que não tinha um hospital, com hospital, São João, Nova Trento, enfim. Né? Ou seja, lugares bem menores, com recurso bem menor, conseguiu resolver esse déficit com sucesso. E por que a gestão de Tijucas não consegue? É por isso que eu digo e repito, é uma gestão incompetente. Não tem justificativa para não se ter uma melhoria nesse sentido, entende? Os números da arrecadação aumentaram, tudo aumentou. Mas, infelizmente, a competência para as pastas diminuiu drasticamente. E isso é uma consequência que o povo de Tijucas está ganhando e tendo que absorver agora, passados aí 5, 6 anos de tudo. E na área da segurança pública, Fernanda, que é um assunto também delicado. Você falou aqui que a cidade cresce e o investimento não acompanha. Eu já ouvi dizer que nós já tivemos muito mais policiais em épocas atrás do que agora. Muito mais. Isso é estatística. E só se joga para o governo? Porque é do governo do Estado. Na verdade, o que temos a questão da segurança pública aqui? Nós temos uma situação hoje completamente vinculada à polícia militar. Completamente vinculada. Né? E, com a graça de Deus, temos o Major Éder próximo, que realmente é o baluarte da nossa segurança. Não temos como falar em segurança pública do Vale do Rio Tijucas sem citar o nome dele, porque realmente esse homem faz um trabalho extraordinário, conquistou um respeito impressionante na nossa sociedade e nós devemos muito ao Major Éder, não tem nem dúvida disso, né? Agora, a questão município para a segurança pública, nós teríamos que fazer novos investimentos relacionados o quê? A nossa guarda municipal, né? Tornar essa guarda mais forte, mais equipada e com maior
com maiores atividades, né? Sim. Isso seria importante para o nosso município. E realmente também não foi feito. Hoje a Guarda Municipal, ela serve o quê? Trânsito. Trânsito, multar. E então não foi feito o devido direcionamento, a lei que precisaria ser feita da Guarda Municipal para propiciar realmente maiores recursos, maiores investimentos e o crescimento do município abarcando essas áreas também, da segurança. E quando o assunto é educação? Quando o assunto é educação, eu não tenho nem muito o que dizer, né? Basta a gente ver os índices do último IDEP que falam por si só, né? Nós nunca tivemos na história do nosso município índices tão baixos, com um professor prefeito, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Isso é uma vergonha para o município de Tijucas. Não desmerecendo hipótese alguma, mas nunca que Canelinha teve um índice maior que o nosso e tantos outros municípios, Porto Belo e etc. Nunca. Hoje, Tijuca 5,7, Canelinha 6,8. Um ponto acima do nosso. E olha a receita daqui e de lá? Não tem nem cabimento. Porto Belo muito maior, São João muito maior. Tijucas hoje está na contramão da educação com o prefeito professor. Por que, Fernanda? Onde é que está errando? Onde é que está errando, né? Falta investimento, falta gestão na educação, falta melhoria de professor, falta tudo. Falta tudo. Falta concurso, falta pessoas, falta preparo, falta gestão em todas as pastas do governo Eloy. Se tu me dissesse assim, Fernanda, qual é a pasta do governo Eloy que, essa aqui tá mais ou menos? Não tem. Porque não tem nenhum secretário, gestor especializado e competente para estar ali. Fernanda, até no esporte. Não. O campeonato virou notícia. Sem comentários. Esse aí, então, eu não disse ainda há pouco que onde o prefeito bota a mão, ele consegue destruir o que está certo? Pois ele conseguiu acabar com o futebol da cidade. Com a politicagem, com o toma lá da cá, com... sabe, querendo conduzir até o esporte como política. Isso realmente é triste de ver o município nessa situação. Nós tivemos uma denúncia aqui de um participante de que as escolas estão superlotadas, alunos acima da capacidade. Com certeza. Tem escola que a cozinha está onde não podia estar, o botijão de gás está onde não podia estar, ou seja, correndo um risco. Sim. Né? Sem falar na segurança por conta dos incidentes que vêm ocorrendo, como nós tivemos o atentado, infelizmente, aqui no nosso estado. Sim. E aí é que tá, né? Como essa oposição faz falta, né? Porque quando eu fui vereadora, eu visitava todas as escolas. Tá? Além de verificar todos os balancetes, que pegamos as purpurinas, os panos de prato, enfim, né? Pegamos tudo e fizemos a denúncia. Mas assim, nós íamos nas escolas. O que foi isso? E às vezes assim, ir na escola. Certo. Ô, Fernanda, o que tu vai resolver na escola? Nada. Mas só que quando eles vê chegando e fiscalizando, a conversa é outra. Eles já dão um jeito de tentar arrumar, eles já vão atrás para resolver. Infelizmente, é sob pressão. E eu, assim, eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória por isso. Porque eu nunca me importei como eu estava sendo vista. Agora, que as minhas ações e que as minhas atitudes deram resultados muito positivos a longo prazo e que muita gente não vê, mas a gente que está de fora vê. Sabe que porque houve aquela fiscalização, se impediu várias outras situações negativas para a comunidade. Para aquela criança que não tem defesa, que não tem voz, né? Para aquela mãe que muitas vezes não tem como lutar contra essa estrutura. Então, essa fiscalização realmente é muito importante por parte dos vereadores. O que foi, Fernanda, a situação que você tocou? Eu não me recordo, e tem muita gente que não recorda, da tal da purpurina. Eu sei que ganhou fama, destaque. O que foi? Para dar um exemplo de como que você detectou uma situação e interviu. Nós tínhamos uma prática né, com a assessoria, né, da Câmara de Vereadores, inclusive
vou fazer uma deferência aqui à assessora do vereador Eloy, a Helenita, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, entende muito de balancete, trabalhou, né, com balancete, com contabilidade, então a Helenita tinha know-how nisso. Então nós tínhamos uma prática que era verificar os balancetes e cobrar esses balancetes. Então, assim, eu fiz várias denúncias com relação a esse assunto, porque os balancetes das secretarias não chegavam na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque eles não mandavam. E aí, esse balancete, essa fiscalização financeira, ela tem que vir empenhado, tem que verificar ali os itens do balancete. E nós chegamos num balancete, numa vistoria dessa, e constatamos a compra de, não me recordo o número, mas tipo assim, 30 e poucos quilos de purpurina ao preço de 500 e poucos reais, eu não me recordo assim muitos números na época, mas era assim um preço absurdo. Quando eu olhei aquilo, somavam 16 mil reais. A nota final era isso. Tantos quilos de purpurina a 16 mil reais. Aí, a gente tinha assim, quando a gente verificava as notas, algumas coisas criavam alertas, né? E esse foi um. Como? O que vão fazer com 16 mil reais de purpurina? Me diz o que uma escola faz com tanta purpurina. Isso não existe, né? Se nós tivéssemos uma escola de samba, sei lá, eu nem sei o que poderia, mas também não seria do balancete da educação, enfim. Aí a gente começou a pesquisar. Aí eu olhei ali de quem era o comércio emissor da nota. Aí eu fui nesse comércio e comprei 1 quilo de purpurina. Enquanto na nota estava quase, sei lá, eu acho que era 500 reais, 200 reais, não sei. Eu comprei o mesmo quilo de purpurina por R$ 39,90. Eu juro, eu cheguei no Ministério Público com o quilo da purpurina, eu entreguei no Ministério Público. O quilo da purpurina com a etiqueta. Assim, ó, tá aqui, ó, para vocês investigar. Era um absurdo, ou seja, era um absurdo em termos de quantidade, era um absurdo em termos de valores e era um absurdo em termos de utilidade. Aquilo ali não foi comprado, não foi utilizado e nunca foi justificada essa compra. Só que foram 16 mil reais do contribuinte de Tijucas para o espaço. 16 mil reais, aí na época eu dei uma entrevista pro jornal, né? E aí a gente fez uma contabilidade, essa quantidade comprava quantos cadernos, comprava quantas canetas, comprava quantos lápis, que aí sim teria uma utilidade prática na pasta da educação, né? Não purpurina. Então foi essa a história da purpurina. Então assim, foi assim uma quantidade absurda, um preço absurdo e uma questão de utilidade não diagnosticada. A gente não sabia por que foi comprada aquela quantidade. Agora, se você não lesse os balancetes, você não saberia. Exatamente. Então não é fácil. Não é fácil. Fazer esse papel. E assim, ó, a gente tem que ser assim, né? É aquela história do beija-flor na floresta, né? Ah, porque uma gotinha não vai mudar. Não, realmente uma gotinha não vai mudar. Mas a gente não pode se prender a resultados, entendeu, Caian? Isso eu aprendi muito na minha profissão. A minha missão era fazer a denúncia, montar a denúncia da melhor maneira e entregar para a pessoa competente, que era o Ministério Público. Se ninguém foi preso, se ninguém respondeu, se isso não aconteceu, se o processo não andou, eu não posso, digamos assim, dominar tudo, entende? Cada um é uma engenharia, né? Cada um é uma parte dessa engenharia que é o mundo, né? E a gente tem que cada um fazer a sua parte. Agora, quando a gente não faz a nossa parte, porque a gente acredita que o outro não vai fazer, aí ninguém faz. Aí ninguém faz nada, entende? Então, assim, ó, por isso que eu te digo que eu não me arrependo de nada, que eu falo com orgulho das minhas denúncias. Eu explico qualquer denúncia para qualquer cidadão e é impossível o cidadão não me dar razão ou não condenar. Por que a justiça não condenou? Não sei. Se o Ministério Público não condenou, não sei. Mas eu te mostro o balancete do cara que ganhava muito mais em hora extra do que poderia ganhar, que era impossível trabalhar aquela quantidade de horas que ele estava recebendo em dinheiro, porque só se ele fosse zumbi. Isso tinha muito na nossa época ali, que a gente fez as denúncias das horas extras, entende? Então, assim, ó, ninguém fazia denúncia porque olhava e dizia, o Cauã é feio, vamos dizer que ele é feio. Não, gente. A gente fazia denúncia com fundamento. Mas se alguém nessa engenharia toda não fez o processo final, não fez o que deveria ser feito, com certeza não foi eu. Eu fiz o que eu fui, o que o povo
me deu o mandato, eu fiz. Eu fiz a fiscalização, eu entreguei no Ministério Público, eu briguei, eu arranjei inimizade, eu não olhei quem estava por trás da conta, eu fui e fiz o que tinha que ser feito. Daí para frente, cada um tem que fazer a sua parte. E eu também me sinto muito tranquila. Eu não me sinto frustrada porque eu fiz e não deu nada. Gente, eu fiz a minha parte e a vida é assim mesmo. Às vezes a gente faz uma parte, a gente educa um filho, às vezes ele não sai como a gente gostaria. A gente ama uma pessoa, às vezes ela também não corresponde a gente. Quantas pessoas, e as pessoas passam por isso todo dia, em tese, né? Por essa não reciprocidade. E a gente não pode viver esperando, né? Concordo perfeitamente com Entende? você, Então Fernanda. a gente tem que fazer a nossa parte. Exato. E não podemos perder esse senso de cidadania, de justiça. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é porque a impunidade pode estar imperando que eu vou deixar de acreditar nas coisas certas. Exatamente. E nos nem valores. de tentar fazer as coisas certas, exatamente. Agora, eu entendo, e aqui é a minha opinião isolada, que você acabava por moralizar o processo. Porque se tem a denúncia da purpurina, e se tem, obviamente, alguma outra coisa errada, você pode ter barrado coisas que nem sabe. Sim, com certeza. Eu sei disso. Pessoas que se desestimularam de fazer coisas erradas. Exatamente. E também, como a gente estava falando aqui, a gente também criou muitos inimigos, né? Porque, nós fizemos uma denúncia na nossa gestão da Câmara de Vereadores que filhos de vereadores utilizavam o transporte público para ir à faculdade. Sendo que a lei de Tijucas dizia que só poderia utilizar o transporte público aquele que ganha 2 salários mínimos, 3, não me recordo assim bem a letra da lei. E é evidente que a pessoa vereadora ganhava muito mais do que isso. Entende? Então a gente também acabava criando animosidades também com várias pessoas que eram nossos colegas ali, porque a gente via as coisas erradas. Só que, volto a dizer, eu não fui eleita para ir ali fazer amigo. Eu fui ali para fazer o meu trabalho. E o meu trabalho era fiscalizar. Era tratar do dinheiro do povo. Então, a gente fez isso da melhor forma que pôde e com a maior consciência tranquila disso. E eu também não tenho nenhum tipo de raiva de ninguém, né? Tipo assim, se eu fiz uma denúncia contra tal pessoa, eu fiz a denúncia contra ti assim, assim, assim. Eu tive até a oportunidade um dia numa situação de dizer, mas eu te denunciei disso, daquilo. Ele olhou e tu ainda me fala. Eu digo, claro que te falo, mas não era. Então acho que meu avô dizia uma coisa, meu avô ia fazer 100 anos se tivesse vivo esse ano. Dia 27 de junho, ele faria 100 anos, meu avô Bento. 27 de julho? 27 de junho. De junho? 27 de junho, ele é de 1923. Certo. Então, ele iria fazer 100 anos, né? Então, o meu avô dizia assim, minha filha, ninguém pode ser condenado por dizer a verdade. Então, na verdade, a gente dizia, tá aqui escrito, se é ou se não é verdade, mas tá aqui, né? E a gente fez a denúncia com base em papéis. Fernanda, e com toda a tua experiência acadêmica, profissional, com essa atuação aí no Legislativo, hoje presidente do MDB Mulher em Tijucas, você está disposta a formar, incentivar lideranças para irem para a disputa eleitoral? Com certeza, com certeza. Você já tem procurado fazer isso? Eu sou uma entusiasta, né, dessa pauta, né? Aquilo que eu te falei, 2 conselhos que eu dou, que a pessoa devia fazer direito e participar da vida política. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que, independente de sabores, é uma experiência que a pessoa teria que viver. Você, nessa próxima eleição, já disse que optou por ficar nos bastidores, sim. Orientando, liderando, coordenando. Sim. Mas uma pergunta que o pessoal acaba fazendo porque vocês sempre foram vistos trabalhando juntos na política. O Esaú É candidato. é? É candidato a vereador. Vamos trabalhar para colocá-lo numa cadeira daquela lá de novo. Que eu acho que Tijucas está precisando. Então ele pretende se colocar como pré-candidato para Isso, para vereador. vereador
e trazendo as bandeiras Exatamente. que O esporte, defende. né? Eu ia falar agora, né? Alguém que entenda do que está fazendo. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque é algo que ele gosta, que ele Exatamente. defende. Lutar pelo bairro da praça. É. Eu entrevistava o vereador Ecinho. Meu Deus, parece que a praça está esquecida. Não se vê uma infraestrutura, um embelezamento, um Nada. melhoramento. Parece que Nada. E o prefeito da praça, né? é difícil, sabe, Fernanda? A gente chega a um ponto que vai até desanimando com as coisas que vai vendo, constatando. Fernanda, nós caminhamos aí para o final, mas eu queria fazer uma pergunta. Na tua opinião sincera, né? Opinião mesmo. Sim. Qual seria a melhor opção para o MDB nesse momento, daqui uns meses e na próxima eleição? A nossa melhor opção e a nossa ficha estão no Fernando. No Fernando do Gordo. Eu acredito que o Fernando construiu, né, um nome na política, é um vereador experiente de várias legislaturas. Tem um bom trâmite em todos os campos da sociedade, todos os nichos. É uma pessoa que escuta muito, tem um conhecimento, tem uma diplomacia ímpar. E eu acredito muito que o Fernando será um grande prefeito para o nosso município. Né? O meu apoio, o meu incentivo é para o Fernando. O que ele já sabe, o que precisar fazer, o que precisar, ele pode contar comigo. E eu acredito realmente que o Fernando hoje é a nossa melhor opção.